tivemos aí um recuo por parte do ex-presidente Donald Trump. Ontem a mídia brasileira divulgou que o governo dos Estados Unidos estaria pressionando Alexandre de Moraes na véspera do julgamento de Jair Bolsonaro. E qual o motivo? É que hoje está prevista a continuação do julgamento do ex-presidente. Nós vamos acompanhar ao longo da semana os votos dos ministros em relação aos 8 acusados e também o tenente-coronel Cid, que foi o delator e que deve perder os benefícios do acordo, talvez até de forma integral. E eu torço para que perca tudo. Nesse meio tempo, o que foi que a imprensa notificou? Que os Estados Unidos estariam interferindo. Isso porque um sujeito do governo Trump, de um escalão bastante inferior, desses que vivem de selfie com o Eduardo Bolsonaro, publicou uma mensagem nas redes sociais ameaçando o ministro Alexandre de Moraes. Ele usou como argumento uma mentira propagada por bolsonaristas, com o apoio até de uma parte minúscula da esquerda. Essa ala da esquerda, localizada em São Paulo, já de olho na próxima eleição para deputado, marcou um ato no mesmo domingo, às 9h30 da manhã, dia da manifestação bolsonarista, 7 de setembro. Naturalmente, uma manifestação marcada para tão cedo num domingo, sem o apoio principal do nome da esquerda, que é o Lula, sem o respaldo de deputados com mais visibilidade, nem dos maiores influentes, acabaria sendo pequena. Foi convocada basicamente por pré-candidatos tentando se promover. O resultado, falaram que apareceram umas 8.000 pessoas, já que o alto bolsonarista aconteceu às 4 da tarde, foi maior. E evidente, ninguém gosta de sair de casa num domingo de manhã cedo para pegar transporte público e ir até o centro da cidade protestar. A adesão é baixíssima. Mesmo assim, os bolsonaristas usaram isso como munição para dizer: olha aí, somos maiores que a esquerda, o povo está conosco. A tal data povo. Só que se o Lula convocasse uma manifestação às 4 da tarde na Avenida Paulista e o Bolsonaro chamasse outra no mesmo dia de manhã cedo na Praça da República, não tenho dúvida que o Lula arrasaria um público 10 vezes maior. Mesmo sem convocação oficial, sem grande mobilização, a esquerda conseguiu juntar gente. O tal assessor do Trump usou essa falsa equivalência como justificativa para suas ameaças. Mas e a realidade? O que ocorreu de fato foi o seguinte: enquanto Trump falava grosso e o governo dele dizia que ia impor sanções, estava ao mesmo tempo renovando o visto do ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad. Mas como assim? Trump não está em debate com o governo brasileiro por causa de posições políticas? E mesmo assim, seu governo decide renovar o visto da figura-chave da economia brasileira? Curioso, né, gente? Curioso. Ainda mais considerando que Haddad vive criticando Trump nas redes sociais. Ele, inclusive, falou abertamente sobre a tentativa dos Estados Unidos de interferirem na política interna brasileira por meio de práticas questionáveis. Haddad, que inclusive me segue nas redes sociais há alguns anos, deu uma entrevista dizendo que existe uma tentativa clara dos Estados Unidos de favorecer um resultado eleitoral específico em 2026. Ele acredita que empresas estrangeiras, além de limitar a soberania e as relações internacionais no Brasil, ele diz que o país está sendo pressionado para se alinhar aos interesses norte-americanos e que essa submissão pode limitar o nosso futuro. Curioso, um dia depois dessa crítica, Haddad teve seu visto renovado. Fica difícil para Eduardo Bolsonaro, que usou os últimos dias ameaçando Alexandre de Moraes nas redes sociais, defender que os Estados Unidos estão do lado dele. Enquanto isso, Lula presidiu uma reunião virtual do BRICS com a presença de todos os chefes de estado dos países membros. Achei que seriam apenas 5 principais, mas estavam todos. Infelizmente, a comunicação oficial do governo Lula não disponibilizou vídeos dele falando em português, apenas a mídia russa e chinesa divulgando trechos, e todos dublados. Queria muito que mostrasse o vídeo do Lula falando em português, mas simplesmente não há. A reunião foi fechada e os vídeos que saíram vieram de outros países. E sabe o que o Lula tratou nessa reunião? Ele propôs enfrentar judicialmente os Estados Unidos com o apoio do exército do presidente da China. Ele começa falando sobre a América Latina e o Caribe, que são livres de armas nucleares há décadas, e critica a presença de forças militares dos Estados Unidos no Mar do Caribe, que gera tensão. Lula diz que esse tipo de provocação pode colocar em risco a paz na região e que será discutido na próxima reunião da ONU em Nova York. Ele afirma que os Estados Unidos têm usado práticas ilegais no comércio internacional para pressionar países da BRICS e que o real interesse deles são recursos naturais desses países, como as terras raras. A mídia internacional deu destaque à fala de Lula,
mas aqui no Brasil a descoberta foi tímida. Parece que há um receio em mostrar que Lula é um articulador global e que está defendendo não apenas o Brasil, mas toda uma aliança internacional. Logo depois da fala de Lula, o presidente da China concordou com os pontos levantados, tanto sobre a economia quanto sobre os conflitos da Ucrânia em Gaza. Diz que BRICS teve que se fortalecer para enfrentar esses desafios. O presidente do Irã também disse que os países devem formar uma aliança contra sanções e tarifas impostas pelos Estados Unidos. O Irã, apesar de viver sob sanções há anos, tem seguido resistir e desenvolver uma tecnologia própria. Inclusive, na última ofensiva contra Israel, o Irã mostrou uma capacidade militar, humilhando as defesas financiadas pelos Estados Unidos. Usaram táticas que fizeram até armas de Israel voltarem contra elas mesmas. A China está expandindo acordos militares com vários países, inclusive Paquistão e Índia, e pode fechar com o Irã também. No Brasil, o ministro de Minas e Energia já sugeriu que devemos considerar nos tornar uma potência nuclear. A ideia não é usar armas, mas sim mostrar força. Quando um país ele tem poderio militar, a chance de ser atacado diminui. Assim como ninguém se mete com quem pode se defender. Depois disso, o presidente da China convocou uma nova reunião do BRICS para os próximos dias, o que mostra que ele gostou do rumo da conversa e que quer fortalecer ainda mais essa aliança. No mesmo dia em que Lula fez o discurso e atacou os Estados Unidos, Trump renovou o visto de Haddad. Eduardo Bolsonaro, desesperado, ele partiu para a baixaria publicamente vídeos ofensivos e ameaçadores contra Alexandre de Moraes e até contra sua família. Um nível de vulgaridade inacreditável. Enquanto isso, os chineses falaram abertamente sobre as tarifas de Trump e suas consequências. O presidente da Câmara do Comércio Brasil-China, indicado pelo chinês, disse que entrevistas estão ajudando fazendeiros e empresas brasileiras a obter licenças para exportar mais para a China. Na prática, o que aconteceu foi que o Brasil bateu o recorde histórico de exportação, graças ao próprio Trump e suas tarifas equivocadas. Nunca antes, em mais de 5 séculos, o país exportou tanto. Ou seja, parabéns, Trump. Seu plano saiu completamente pela culatra. Parabéns, Eduardo Bolsonaro, você também falhou. E quem está colhendo os frutos é a esquerda, é o Lula. Por consequência, nós, o povo brasileiro. Enquanto eles berram e esperneam, a caravana segue em diante. Se você gostou, se inscreve no nosso canal e vamos juntos seguir lutando contra essa turma autoritária.